A paz do Senhor a todos. Estamos aqui nesta noite para ministrar a palavra de Deus em substituição à reunião de quarta-feira, realizada em estudo bíblico aqui no templo. Os temas escolhidos são todos atribuídos ao nosso grande pastor, que em tempos de crise não nos tem deixado só. Ele tem uma palavra específica para você, que é parte do seu precioso rebanho, e ao final, até você que ainda não é parte integrante deste rebanho, terá uma palavra da parte de Deus. O texto que vou ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, eu leio a versão ACF e a versão dessa Bíblia que eu estou aqui, que acho que é King James. Diz assim, ó: E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O tema é: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Neste momento, uma oração e nós damos prosseguimento a esta ministração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, buscamos agora o direcionamento do Espírito Santo, a validade neste momento para a promessa de ajuda que sempre tem acontecido em nosso meio. A tua graça tem se revelado a nós, e eu peço também que o mesmo milagre aconteça em relação a todo aquele que está ouvindo a tua palavra, para que o teu Espírito tenha liberdade para agir nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a vontade do Senhor aconteça neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A primeira coisa que a gente vai fazer nesta ministração, no tema dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, é fazer uma crítica textual, com a devida solução, é claro. É importante observarmos um detalhe. E que detalhe é este? Por que não aparece nas versões modernas, versão NVI, NTLH, ARA, TNM, etc., mas aparece na versão revista e corrigida, RVP, melhor dizendo, estou confundindo com direito, RPV, JFA, LTT e outras versões? Por que não aparece a parte que diz: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões? Então, para resolver esse problema, é só pensar um pouco a respeito de manuscritos. Vou ler para você um pouquinho e resolver isso já com facilidade. Manuscrito bíblico é o termo utilizado para referir-se a qualquer cópia feita à mão de um texto bíblico. Os livros da Bíblia foram sendo escritos à mão até por volta dos anos 1450 a 1455, quando Gutenberg criou a prensa móvel e fez o seu texto impresso. A palavra Bíblia vem do grego biblion, já a palavra manuscrito vem do latim mano, escrito à mão. Então existem dois tipos de textos originais gregos usados para a tradução das Bíblias: os chamados textos críticos, os alexandrinos, e os bizantinos, um grupo de manuscritos chamado de texto majoritário, também chamado de texto bizantino, pois são provenientes do Império Romano Oriental, cuja cidade de Bizâncio era a capital posterior. Mais para frente foi chamado de Constantinopla. Os manuscritos bizantinos representam mais de 90% dos mais de 5.000 manuscritos bíblicos do Novo Testamento grego existentes. Esses manuscritos bizantinos e alguns outros foram usados para construir os textos receptos, que é uma compilação, junção dos textos bíblicos gregos. Os mais aprofundados estudiosos dizem que o texto original não aparece em 99% dos manuscritos gregos e que vieram da tradução latina. Não é necessário aprofundar o debate, nem mesmo fazer malabarismo argumentativo para resolver o problema.
É o bastante acrescentar. Então eu poderia aqui ficar explicando que é a questão dos manuscritos, qual manuscrito que foi usado, estava nesse manuscrito, não estava, o que é um manuscrito bizantino, o que é um manuscrito alexandrino, texto crítico, o que é isso? Não vou aprofundar isso, mas é importante entender que a razão por que não aparece em algumas versões é esta. Então, de fato, no original não está. Mas como resolver esse problema então? Estou falando de crítica textual. É o bastante ir para Atos 26, versículo 14, está resolvido o problema. Em Atos 26, 14 está escrito assim, ó: caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que esse texto agora, do capítulo 26, versículo 14, quando Paulo está contando o acontecimento, é muito simples, está escrito em todas as versões, aí não tem problema de manuscrito, não tem nenhum problema de versão. Todas as versões vai trazer esse texto. Então, o nosso tema é um tema bíblico, é um tema válido, é um tema que está nas Escrituras Sagradas, não é algo simplesmente polêmico que nós vamos trazer problema com isso, tá? Então, vamos lá. O que o termo incomento significava para Paulo? O que significava esse termo recalcitrar contra os aguilhões? O que isso significava para ele? Dura coisa é escleros, tá? Então aqui na verdade está escrito em grego: escleros soi lactizo pros kentron. É essa a palavra grega traduzida para esta frase aqui. Dura coisa, que é escleros soi, é recalcitrares, lactizo, contra os, que é pros, aguilhões, que é kentron. Recalcitrar, no português, significa verbo transitivo e intransitivo, opor-se ou resistir, especialmente de maneira obstinada, rebelar-se, insurgir-se. O jovem recalcitrou contra a autoridade militar, esse é um exemplo. Ação de animal, especial de sela, de desferir coices. O cavalo recalcitrou, recusando-se a andar. Aguilhão. Aguilhão é uma grande vara para conduzir gado, tendo numa das extremidades um ferro de ponta aguçada. E a frase dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões é uma expressão proverbial muito vulgar em grego e latim para mostrar que é vã a resistência quando o poder é grande. Então, de forma fácil, é isto que significa. Cada uma dessas palavras significa escleros, duro, difícil, doloroso, soi, para ti, lactizo, dar pontapé ou escoiciar-se, pros, em benefício ou contra, imperto, para, em direção a, e kentron, aguilhão de ferro, para mover o gado, cavalos e outros animais de carga. Daí o provérbio, chutar contra o aguilhão e oferecer resistência vã, perigosa ou danosa. É isto que significava, no sentido gramatical, para o apóstolo. Na época que foi falado para ele, foi assim que ele entendeu. Agora, quais foram de fato os aguilhões na vida de Paulo? Os aguilhões na vida de Paulo, vamos falar sobre as marcas na vida de Paulo. Paulo é um cidadão que tem marcas em sua vida. Por exemplo, marcas no corpo. Se você lê Gálatas 8:17, ele diz assim, ó: quanto ao mais, ninguém me incomode ou moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. A palavra traduzida por marcas aqui é estigma, que significa sinal perfurado ou marcado a ferro e fogo no corpo. De acordo com o antigo costume oriental, escravos e soldados levavam o nome ou o sinal de seu mestre ou comandante, marcado ou perfurado, cortado em seus corpos, para indicar a que mestre ou general eles pertenciam. Então essa primeira marca, falando de marca na vida de Paulo, a gente pode ver a marca no corpo, que é estigma. Não é disso que esse texto que nós lemos primeiramente está dizendo, porque neste caso Paulo está falando dos sofrimentos físicos, por exemplo, o apedrejamento
que fez com que ele fosse arrastado para fora da cidade de Listra, como se estivesse morto. Há até quem diga que ele de fato tenha morrido e tenha dado origem àquele texto que ele diz, se fora do corpo não sei, se no corpo não sei, ele estava falando de si mesmo, e tenha sido nessa data que aconteceu. Então ele tinha marcas no seu corpo, ele foi chicoteado, ele apanhou com o chamado gato de 9 caudas, ele apanhou com vara, ele tinha marca no corpo físico, e essas marcas do corpo físico, ele diz que era estigma. Era o quê? Era um sinal de que ele é um escravo do Senhor, um servo do Senhor. Ele ter sofrido, isto para ele não era problema. Agora existiam outras marcas na vida de Paulo, que eram as marcas da alma. Aí sim, nós vamos falar do quê? Dos aguilhões a que se refere o texto que Jesus estava falando para Paulo. Veja só, ele tinha marcas na alma. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Coríntios capítulo 15, versículo 9, está escrito assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Isto sim, eram aguilhões que cortavam na alma de Paulo, e mesmo depois da sua conversão, ele vai falar assim, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Então agora, estas marcas na sua alma, esse sentimento, eu imagino que Paulo vivia assombrado com as imagens de quanta gente ele fez sofrer, de quanta gente ele fez chorar, fazendo com que fosse colocado em prova a fé daqueles cristãos, e eles não negaram. Um dos últimos, ou talvez o último, que ele consentiu, ele deu o seu voto, inclusive, para que fosse morto em público, Estevão, que ao morrer dizia, não impute esses pecados a eles. E ele diante de Deus dizia, eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho de Deus de pé no trono. Ele via Jesus que se colocava de pé para receber a sua alma. E Paulo era responsável por aquelas marcas. E o que ele está vendo? Isso já começava a mexer com a memória de Paulo, já começava a mexer com os sentimentos de Paulo. Será que de fato eu estou perseguindo pessoas certas? Ele sentia que alguma coisa não ia bem. Parafraseando Hernandes Dias Lopes, em sua coleção Comentários Expositivos Ragnos, Paulo não se converteu. Foi Jesus quem converteu Paulo. Ele não estava procurando Jesus, era Jesus quem o estava procurando. A salvação é obra exclusiva da graça de Deus. Não tem nada a ver com o mérito humano. Enquanto Paulo perseguia a igreja, Jesus perseguia Paulo. Enquanto o apóstolo caçava os crentes, Jesus caçava o apóstolo. Enquanto o discípulo apertava a igreja, Jesus apertava o discípulo. Então, as ferroadas, aguilhões do grande carroceiro causaram ferimentos profundos na alma de Paulo, de forma que ele não conseguia esquecer das cenas em que ele tinha provocado tanta dor nos amados de Jesus. Então ele dizia, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Então era essa caça de Jesus ao discípulo Paulo, ao apóstolo Paulo, esse trabalhar do Espírito Santo, que já vinha mexendo com o apóstolo, e Jesus então vai dizer, não adianta você brigar contra, não adianta você dar coice contra o ferrão, você já está ferido, você já está marcado, já vai ficar marcas no seu coração por causa disso, e não adianta você resistir contra aquilo que é mais forte do que você. Eu estou te escolhendo, eu estou te chamando, eu te convoquei para ser meu apóstolo. Então é isto que para ele significava. Mas agora, nós vamos falar em uma última divisão, não menos importante, sobre os nossos aguilhões atuais.
Falar um pouco sobre os nossos aguilhões atuais. Vimos por que não está, fizemos uma crítica textual, por que não está em alguma versão, qual é a razão disto. Vimos que mesmo não estando aquele versículo, tem um outro versículo exatamente com as mesmas palavras, e agora o próprio Paulo falando a respeito disto, ele realmente confirma que mesmo que a versão latina tenha retirado lá do capítulo 26, versículo 14, e colocado no capítulo 9, versículo 5, está falando uma verdade, realmente essas palavras vieram, e Jesus disse para ele realmente, você está dando coice contra o ferrão, você está machucando a si mesmo, você é um boi selvagem que não está querendo se deixar domar, isso é difícil para você, isso vai te machucar, não vai dar certo isso para você. Então agora vamos ver, nós vimos o que isto significou para Paulo, o que isto foi na vida dele, né? E que ficou realmente essas marcas, que quando ele se lembrava de tudo que ele fez, ele falava, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu fui perseguidor da igreja, eu sou o menor de todos. E isso ficou então as marcas do ferrão na vida do apóstolo, tá? Aquele ferro, às vezes uma vara de madeira com uma ponta de ferro, ou às vezes de ferro mesmo, ou às vezes madeira pontiaguda, que era para fazer com que o animal cedesse, que o boi selvagem cedesse ao carroceiro e se deixasse colocar na direção. É isso que Jesus está falando para Paulo. E quanto aos nossos aguilhões atuais, na vida do cristão que se rendeu a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Primeiro vamos ver isto. Vamos ver. Cada um de nós possui o seu próprio testemunho. Tanto que alguém, pela interpretação atual da vida, acrescentou um versículo na Bíblia. Não tem, mas você vê muita gente citar esse versículo. É por causa desse tema que estamos falando. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não existe esse versículo, mas existe essa experiência real na vida de cada cristão. Alguns de nós fomos bois menos resistentes, outros já nem tanto. O certo é que não fomos nós que nos convertemos, foi Jesus quem nos converteu. Não fomos nós quem aceitamos ou procuramos Jesus, foi Ele que nos aceitou e nos procurou, e usou os ferrões necessários, os aguilhões necessários, para que chegássemos até a presença de Deus. Estou pregando para você que é membro desta comunidade, para você que é um cristão verdadeiro, e você vai se lembrar, se tem marcas na sua vida, se tem marcas na sua alma, ou quem sabe até no seu próprio corpo. Eu sei que tem gente, membro desta comunidade inclusive, que só se entregou para Jesus depois que sofreu um acidente de motocicleta. A minha irmã é um exemplo. Ela é membro dessa comunidade hoje, mas eu me lembro que ela sofreu um acidente onde duas motos colidiram e ela quase veio a óbito, porque ela trazia aquelas tampinhas de garrafas, existia uma coleção a respeito dessas na época, e essas tampinhas rasgaram a sua perna. Ela ficou engessada por um longo tempo, e eu me lembro que eu fui muito sensível com ela, né? Eu era bem sensível, eu era jovem ainda, faz bastante tempo, né? Eu cheguei para ela e ao invés de abraçar e dar aquela palavra de amor, eu disse assim, pois bem, bonito, né? E se você tivesse ficado totalmente tetraplégica, e se você tivesse simplesmente perdido todos os movimentos, aí você ia querer servir Jesus a partir desse tempo? Pensa bem, você poderia ter morrido nesse acidente, né? Foi meio que duro, né? Mas mesmo assim, com todos os aguilhões da vida, com todas as ferroadas, com todas as pancadas da vida, hoje ela é serva do Senhor Jesus Cristo, é uma obreira desta denominação, e é uma honra ter a minha irmã como parte integrante da mesma denominação, mas que teve ferrão, teve, e que tem marca inclusive no corpo físico, tem. Então alguns só vieram pela dor. Outras pessoas, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao ouvir a palavra de Deus, já se renderam prontamente. O certo é que alguns animais mais ariscos, né? Outros menos, alguns, eu nem vou dizer que são bois selvagens, eu diria que são burros, né? Porque fica experimentando tanta ferroada, e Jesus está dizendo, não adianta, não vai dar conta, porque eu sou mais poderoso do que você, eu te amo, eu tenho uma obra
na sua vida. E aí vem então, na vida do ouvinte que ainda insiste em dar coices contra o ferrão. Por isso, lá na abertura, na introdução, eu escrevi e li para você que, além de ministrar para as pessoas que são membros dessa comunidade, para aqueles que são cristãos, que já entregaram a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus, também tem uma palavra para você que ainda não é cristão. Eu quero me dirigir a você e vou fazer a leitura daquilo que pelo Espírito Santo escrevi, e você agora vai ser ministrado por isto. Agora me dirijo a você que está me ouvindo e afirmo com toda certeza que você está entendendo essa ministração. Quando Deus me mandou falar sobre esse assunto, Ele me disse que você estaria me ouvindo, viu? Tem uma pessoa específica me ouvindo agora e Deus falou em meu coração a respeito disto. Ele manda te dizer que te ama e tem um plano lindo na sua vida. Ele está caçando você já faz tempo e manda avisar que não é preciso cair do cavalo para se render a Ele. Então agora eu paro de dar esse estudo bíblico para a congregação, eu paro de ministrar esse estudo do que significa aguilhão, por que está num texto, por que no outro não está, o que é manuscrito. Eu paro de me aprofundar e começo a falar com você, que qual boi selvagem está resistindo ao chamado do Senhor, mas está ouvindo e está entendendo claramente o que está ouvindo, e já levou algumas ferroadas, já levou algumas pancadas, já experimentou um pouco de dor a respeito e até agora não se rendeu ainda. E Jesus está dizendo: eu tenho um plano na sua vida. De fato, este título sugestivo tem você como alvo principal. Recalcitrar contra os aguilhões, ou dar coices contra os ferrões, ou ainda dar murro em ponta de faca, trazendo para os dias atuais. É tempo de responder ao chamado específico de Deus para a obra que Ele tem em sua vida. Aí mesmo onde você está, aproveite que você está de quarentena e não tem tanta gente vendo, enquanto você, atendendo ao chamado de Jesus, se coloca de joelhos diante de Jesus e o chama de Senhor, como esse apóstolo fez, e precisou cair do cavalo, precisou de aguilhões. Não é necessário levar mais ferroada. Eu já leio a conclusão, para não gastar tanto tempo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, está escrito assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor com letra maiúscula. Este tipo de aguilhão é muito melhor do que os ferrões usados para colocar Paulo em seu devido lugar. Pare para ouvir as palavras dadas pelo único pastor, o Senhor da igreja, que é Jesus. Considere que ninguém é mais sábio do que o Espírito Santo, que está falando agora, nesse exato momento, ao seu coração, e renda-se ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lembre desse tema: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Estou falando com você que Deus tem um plano específico na sua vida e está te chamando agora por esta ministração. Eu oro com todos vocês agora, em nome do Senhor Jesus, para que esta palavra alcance, primeiro, a congregação quanto ao estudo, e por último, mas não menos importante, este homem, esta mulher que o Senhor está chamando para responder ao chamado do Senhor. Eu sei que não é só uma pessoa, inclusive, mas tem uma bem específica que o Senhor falou: Ele vai te ouvir. E eu quero que você diga isso para Ele. Eu estou dizendo, não é preciso dor, não é preciso ferrão. Ele está te caçando, Ele é mais forte do que você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu agradeço por esta ministração que o Senhor colocou em meu coração.
Eu agradeço, Senhor, porque apesar dos ferrões, apesar das marcas, apesar de algumas dificuldades, todos nós, Senhor, que oramos agora diante da Tua presença, somos ovelhas do Teu pastoreio. Fazemos parte, Senhor, do Teu reino. Somos servos do Senhor e estamos diante da Tua presença. Eu agradeço também pela misericórdia que eu nem consigo mensurar e nem entender, que em dias como estes ainda se dirige especificamente à pessoa que sem dúvida nenhuma fará parte deste reino. Eu oro por estes agora, Senhor, em nome de Jesus, para que parem de dar coice contra o ferrão, pare de ferir a si mesmo e renda-se ao Senhor pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. É esta oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você, menos marca de ferrão, menos aguilhão e mais bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja como for, o importante é que você esteja na presença dele. É a oração, é a fé, em nome de Jesus. Amém.